Vamos lá, pessoal, sou o professor Osni, sou professor de matemática. Estaremos aqui, a partir de agora, falando um pouco da parte da geometria e da matemática em si, dos cursos militares, dos concursos militares de todo o país, certo? Então, eu hoje, no Top Militar, vamos falar um pouquinho da geometria analítica. Vamos começar aqui, tá, com a parte de ponto, onde nós vamos ver, passo a passo, alguns tópicos importantes que vêm caindo nos cursos, nas escolas militares aí de todo o país, ok? Obrigado, vamos juntos. Olha aí. Então a primeira coisa que nós precisamos saber de ponto é o seguinte, é o famoso plano XY. É daí que começa tudo a respeito da geometria analítica. Na verdade, a geometria analítica gira em torno do plano XY. Então vamos lá. Então vocês estão vendo aí no quadro, né? O eixo Y, que é o eixo chamado de ordenada, e o eixo X, que é a abscissa. E esse ponto aqui, esse ponto que vocês estão vendo, é a minha origem, tudo bem? É de onde tudo se inicia. Então eu costumo dizer o seguinte, todo ponto tem um valor. Por exemplo, o ponto A tem um valor para X e um valor para Y. O que significa isso? Significa dizer que todo ponto tem uma distância da origem e uma altura, tudo bem? Onde o X, aqui ó, o X é a distância do ponto em relação à origem e o Y é a altura. Ok? Então, se eu tenho aqui, ó, um ponto, então preste atenção naquele ponto P que eu coloquei aqui no quadro. O ponto P, ele está a uma distância 2 da origem e uma altura 3. Então podemos dizer que o ponto P é 2, 3. Ou seja, ele está a uma distância 2 da origem e uma altura 3. Ele tem uma abscissa valendo 2 e uma ordenada valendo 3. Ok? Se eu tiver um outro ponto, estão vendo aquele ponto R? O ponto R é um ponto onde ele está a uma distância 1 e uma altura 1. Então o ponto R é o ponto 1, 1. Se eu quiser a distância que é aquela parte em preto entre esses dois pontos, é só eu fazer, né, se eu quiser montar um teorema de Pitágoras, eu acho a distância entre o ponto P e o ponto R. Montando o teorema de Pitágoras, a distância entre P e R vai ser dada pela seguinte situação. A diferença, ó, do X de P e de R, então o X de P é 2, o X de R é 1. Subtração ao quadrado, mais a diferença, ó, dos Y também elevado ao quadrado. Tudo isso dentro
da minha raiz quadrada. Para resolver isso aqui, a distância entre esses dois pontos, para resolvermos isso, a distância entre esses dois pontos é o seguinte: 2 menos 1 dá 1, mais 3 menos 1 dá 2. Se eu resolver isso aqui, olha lá, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. 1 mais 4, 5. Então a distância vai dar raiz de 5. Mas, professor, é raiz de 5 o quê? Raiz de 5 banana? Não. A gente usa na geometria uma situação chamada o C. O que é o C? O que é o C? O C é unidade de comprimento. Então, toda vez que eu quiser fazer distância entre dois pontos, eu posso tagar numa fórmula direta. Por exemplo, o ponto A com XA, YA, e o ponto B com XB e YB. Então, a distância entre esses pontos, se eu tiver os dois aqui, ó, ponto A e ponto B, essa distância vai ser dada pela seguinte fórmula. Olha lá, raiz de quem? XA menos XB ao quadrado, mais quem? YA menos YB elevado ao quadrado. Foi justamente o que eu fiz aqui entre o ponto P e o ponto R. Tudo bem? Então, toda vez que eu tacar na fórmula, a diferença dos x elevado ao quadrado mais a diferença dos y elevado ao quadrado, tudo isso dentro de um radical, tudo bem? Eu encontro a distância entre esses dois pontos. Ok? Então vamos lá. Vamos acompanhar juntos essa questão que eu separei, que questões como essas vêm caindo em concursos militares. Olha aí a questão que vem caindo nos concursos militares sobre ponto, justamente a respeito dessa parte inicial, dessa parte introdutória que nós vimos. Olha lá. Os pontos A00, B37 e C5 menos 1 são vértices de um triângulo. O comprimento da mediana AME... Pessoal, antes da gente começar a resolver essa questão, vamos fazer só uma passagem aqui. O que é ponto médio? Olha aqui. Eu tenho um segmento AB qualquer. Olha aqui, vou desenhar aqui, ponto médio. Ó, ponto médio, que eu vou chamar do ponto M. Então, olha aqui, eu tenho um segmento qualquer A, que tem coordenadas XA e YA. E o ponto B, que tem coordenadas XB e YB, né? Esse segmento tem um ponto M aqui, que é o ponto médio desse segmento. O que é o ponto médio? É o ponto que está localizado exatamente no meio, ou seja, esse segmento aqui igual a esse, AM igual a MB. E esse ponto M, ele tem um XM e um YM. Como é que eu acho o XM e o YM de um ponto médio? O XM nada mais é do que a soma do X de A com X de B dividido por 2. E o YM nada mais é do que YA mais YB sobre 2. Tudo bem? Então, olha só, nessa questão ele diz para mim o seguinte, que o A é 0, 0, não é isso? O B, ó, olha aí, acompanhem comigo a questão. Os pontos A, 0, 0, B, 3, 7 e C, 5, menos 1, são vértices de um triângulo. Ele quer saber qual é o comprimento da mediana AM. Então, A, B e C são vértices de um triângulo. Então, vamos fazer esse desenho juntos? Olha lá. Eu tenho aqui, ó,
um triângulo de vértices A, B e C. Tudo bem? Como nós vimos na questão, o A é 0, 0. O B é 3 e 7. E o C, 5 e menos 1. Não é isso? Ele quer o comprimento da mediana AM. Ele pede qual o comprimento da mediana AM. Então aqui, ó. Esse aqui é meu ponto M. O que é mediana? Vamos fazer, né, vamos lembrar, vamos recapitular isso aí. O que seria uma mediana? Mediana é uma seviana. Primeiro, então, mediana é uma seviana. O que é uma seviana? Todo segmento de reta que parte do vértice vai ao lado oposto do triângulo ou ao prolongamento desse lado. Só que a mediana é uma seviana que divide o lado oposto ao meio. Então, de novo, o que é mediana? É uma seviana que divide o lado oposto ao meio. Então aqui, está aqui a mediana M, olha lá, dividiu o lado BC ao meio. Se dividiu ao meio, M é ponto médio de BC. E como é que eu vou achar então as coordenadas do ponto médio? XM e YM. Mas professor, ele quer o comprimento da mediana. Para que você tem que achar as coordenadas do ponto médio? Claro que utilizando aquela parte que nós vimos no início de distância entre pontos, a gente acha o ponto médio e faz a distância entre A e M, ok? Então aqui o x médio, devido a essa forma, quem vai ser o x médio? Fala para mim. O x, esse x do B, ó, mais o x do C, ou seja, 3 mais 5, dividido por 2, 8, dividido por 2, isso aqui dá quanto? 4. Então, o x médio é 4. E agora vamos ver o y médio. Quem é o y médio? É a soma do y, do B, mais o y do C sobre 2. 7 mais com menos dá menos. Então, 7 menos 1, 6 sobre 2. Então, agora vai dar 3. Legal. Então, aqui eu tenho o seguinte. Que o x médio é 4 e o y médio é 3. Para achar agora a mediana, a M, eu vou fazer a distância entre A e M. Então, se eu fizer a distância entre A e M pela fórmula que eu falei, pela fórmula que eu te ensinei no início, qual era a fórmula? X de um menos o x do outro ao quadrado, mais quem? O y de um menos o y de outro ao quadrado. Então, olha lá. 4 menos 0 ao quadrado, mais quem? 3 menos 0 ao quadrado. Então, a distância entre A e M vai ser raiz de quem? 4 menos 0 dá 4 ao quadrado, mais 3 menos 0 dá 3 ao quadrado, que isso aqui, a distância entre A e M, vai dar o seguinte, raiz de 16 mais 9. 16 mais 9, se nada mudou, dá 25. Não é isso? 16 mais 9, se nada mudou, ainda dá 25. E qual é a raiz de 25? Muito bem, raiz de 25 é 5. Então, a mediana AM, né? A mediana AM, que é a mesma coisa que a distância entre A e M, né? Essa mediana vale quanto? 5. 5 o que, professor? 5 UC. O que é UC? Unidade de comprimento. Tudo bem, pessoal? Se a gente olhar o gabarito na folha, ficaremos com a letra C. Ok?